Fala pessoal, então agora dá uma passadinha rápida aqui na tática da Argentina, né? Os caras começaram muito bem aí a Copa do Mundo, 3-0 pra cima da Argélia. Por mais que seja uma seleção africana ali, que o pessoal às vezes não dá tanta atenção, é uma seleção forte, né? As seleções africanas estão chegando forte aí sim, não são seleções bobas. Às vezes o pessoal, por não conhecer tanto, por não estar tanto no holofote, né? Algumas seleções africanas, asiáticas acabam ficando um pouco mais de lado ali quando o pessoal pensa em seleções mais fortes, né? Mas a gente viu, por exemplo, falando em seleções asiáticas, o Japão, né, dificultando muito o jogo para cima da Holanda. São seleções ali, acho que equivalentes ali em seleções, né? São muito parecidas e o pessoal às vezes não vê tanto o Japão, e é a mesma coisa aqui com a Argélia, né? Uma seleção bastante forte, né? Com alguns bons nomes, mas aí a Argentina não tomou conhecimento deles, né? E meteu 3-0 para cima deles aí. Então vamos dar uma passadinha rápida aqui na tática deles, né? Partir aqui como sempre, né? Falando um pouquinho da saída de bola aqui a princípio, né? Passando um pouquinho por cada setor do campo. Uma saída aqui em 4, né? Uma das primeiras aí que a gente vai começar falando de uma saída em 4 mesmo, né? Que não é 3 zagueiros, nem 2 zagueiros mais 2 volantes. Então aqui uma saída em 4, né? Com o Facundo Medina, que é um zagueiro barra lateral esquerdo aqui, um cara um pouco mais defensivo, mas que sabe subir também pro ataque, né? E uma dúvida que tinha na lateral, né? Se seria o Molina, se seria o Montiel. Começa aqui o Montiel, né? Fez um jogo interessante ali. E não são laterais que vão fazer o corredor o tempo inteiro, né? Não são laterais que vão o tempo todo tá aqui jogando desse jeito, colado na linha o tempo inteiro, sabe? Não é uma coisa assim. Vou falar mais pra frente um pouco do papel deles mais um terço final ali, mas a princípio a saída de bola da Argentina, se vocês derem uma olhada aí em como foi o jogo, boa parte do tempo era com os 4 aqui bem no começo, né? Começando a jogada bem de trás, com o McAllister encostando aqui, né? Como um primeiro volante. Ele não é bem um cara de marcação, mas ele é um primeiro volante ali de distribuição. A gente pode comparar ali do grande nível do futebol com a função que faz o Vitinha no PSG, né? Não é aquele volantão Rodri, Busquets, um cara grandão que vai estar ali mais para marcar, para distribuir a princípio. Então é mais um meia de ligação que tá fazendo a função de volante, né? No Liverpool ele já fez isso também, tá acostumado, né? Não é uma coisa nova para ele. Então esse primeiro cara da distribuição é o McAllister, né? Tá aqui mais pela capacidade de distribuição, de iniciar as jogadas, do que por uma característica mais defensiva de volantão, né? Ele só é mais chamado de volante por essa característica aí de ser o primeiro cara, né? E funciona muito bem essa trinca, né, de meio campo, porque são esses 3 meio campistas muito bons, né, que estão aqui. Tem o Paredes, então tinha uma dúvida aí, ainda tem Lo Celso, Barco, o Nico Paz, que são os caras que estão mais correndo por fora, né, nessa disputa de titularidade de meio campo, que parece que já não é nem mais uma disputa, né, por como eles performaram aqui no primeiro jogo. Acredito que para a continuidade da Argentina aí na Copa, esses 3 vão continuar, porque fizeram um jogo bem interessante, um jogo muito sólido dos 3, né? Então, por mais que o Paredes não esteja mais jogando na Europa, no alto nível, né? Veio pro Boca, acho que ele tinha ali, quem sabe, uma vaga. Acho que tinha uma disputa ali, né? Não necessariamente eu achava que ele ia ser titular, mas acho que poderia ter uma disputa ali, e acabou que com esses 3 aqui eu acho que vão seguir mesmo, né? Paredes agora no banco, então. E o Scaloni escolheu distribuir eles dessa forma no campo, né? Que, como eu falei, tem muita possibilidade. O Enzo Fernandes na Copa passada jogou de volante, né? Jogou de volante nessa função aqui, mais ou menos. Hoje no Chelsea ele já é um meio atacante. Então, como é que você encaixa ele no time? Como é que você encaixa um Depou que agora tá na MLS, jogando no Inter Miami do Messi, tá com menos intensidade? Como é que você encaixa ele no time? Você põe ele como meia direita, um meia de ligação, põe ele de volante, o que você faz? E aqui foi como o Scaloni preferiu colocar eles. Eu acho que deu muito certo no jogo, né? Então, o Enzo Fernandes pode baixar também para apoiar aqui a construção com o McAllister. A mesma coisa o Depou, né? O Enzo e o Depou têm funções bem parecidas quando o time tem a bola aqui, então por isso eles estão posicionados dessa maneira bem parecida. Os dois com meia versátil, né? Acabei até esquecendo de falar do estilo de jogo do McAllister, diferente de outros, né? De outras formações que eu fiz, como Estados Unidos, eu comentei o Tyler Adams, com a Alemanha eu comentei sobre o Pavlovic, que são esses primeiro volante. Eu sempre dava a opção, ó, joga o primeiro volante ou o orquestrador, vai do gosto de vocês. Eu acho que no caso do McAllister é orquestrador mesmo. Acho que eu
tiraria aqui, pelo menos do meu gosto, né, para replicar bem essa tática, eu tiraria a opção do primeiro volante aqui pro McAllister e jogaria ele como um orquestrador, para ele fazer bem essa de meia de ligação mais solto, né, não tão preso, não tão defensivo. Acho que fica bem certinho ali porque o McAllister faz na vida real. E como eu tava falando do Depou e do Enzo Fernandes, os dois com um meia versátil, vão correr o campo inteiro, seja para dar um passo mais para trás aqui, seja para ir mais para frente, subir, pisar na área para uma finalização. Então eles ocupam assim toda essa área do campo aqui. Vão jogar com meia versátil justamente para estar fazendo isso. Tanto o Enzo quanto o Depou, jogadores, se a gente olhar aqui, né, lógico que não é o parâmetro do videogame que vai replicar perfeitamente a realidade, mas aqui 86 de resistência pro Depou, a mesma coisa pro Enzo, então são jogadores que têm energia para estar correndo o campo inteiro o tempo todo, né? São caras que ocupam muito bem o espaço do campo, tem uma leitura de jogo, são jogadores inteligentes, jogadores aqui, por mais que o Enzo não seja tão alto, o Depou também não tanto, mas são jogadores muito físicos, né? Jogadores de muita agressividade, então sempre onde a bola tá, eles estão ali, travando combate, seja para recuperar a bola, para armar jogadas. São jogadores muito completos, meio-campistas muito completos aí, que até falta para nossa seleção, que o pessoal comenta muito, né? Acho que o Bruno Fernandes é muito bom, tem o Danilo muito bom, mas às vezes falta um coletivo ali que se entrose, né? E aqui na seleção da Argentina tem isso. Essa trinca que funciona muito bem, um complementando o outro, um correndo pelo outro. Então, jogadores muito raçudos, né? Principalmente todos esses três aqui, né? Não são jogadores da força física, jogadores extremamente fortes assim, mas eles compensam nessa parte defensiva com muita garra, com muita vontade, né? Muito agressivos ali na marcação, e isso é muito bom, isso deixa muito sólida a seleção da Argentina. Então, falei aqui um pouquinho dessa parte, né? Mais ofensiva, de como eles vão se posicionar. Partir para falar um pouco do Thiago Almada aqui. Inicia as jogadas como ponta esquerda, mas vem com lateral móvel, né? Que é o que eu sempre falo, que é um jogador que vai partir mais do lado para dentro. Então ele pode começar as jogadas mais por aqui e cai aqui para dentro, né? Ele participou do jogo muito nessa região aqui do campo, então ele parte como ponta esquerda, mas ele não é o jogador da amplitude, né? Não vai ser amplitude o tempo inteiro na responsabilidade dele. Ele vai cortar muito para dentro, e até por isso poderia até puxar para falar aqui, já eu puxo para falar um pouco dessa área de ataque que vai ser centro aqui nessa parte aqui na seleção argentina. Já eu junto tudo isso, todas as posições dos jogadores, as funções, para falar um pouco mais das instruções coletivas do time, né? Partir para falar aqui um pouquinho do Messi, né? O Messi até aparecia mais aberto em alguns momentos ali, em outros momentos da seleção e tudo mais, sempre. Assim como o Cristiano Ronaldo, né? Cristiano Ronaldo era um ponta esquerda, cada vez vindo mais pra dentro, até que ele virou um centroavante, né? Nessa fase da carreira dele aí, mas já nos 40 anos e tudo mais. Não tem mais tanta mobilidade pra ser ponta, mas é a mesma coisa, né? Messi vindo mais da ponta direita, sempre ali 2015, sabe? 2015 ele já tava ali na ponta esquerda, vindo muito pra dentro, né? Trabalhando na armação de jogadas e tudo mais, e hoje aqui ele tá bem por dentro. Você vê que é um segundo atacante, bem segundo atacante mesmo, né? Como ele tá aqui no mapa, no mapinha aqui do plano de jogo. E aqui a movimentação dele é muito interessante. Vocês vão estar vendo a gameplay de fundo em frente à Argélia. Esse aí, pra vocês terem uma ideia, foi o primeiro jogo que eu joguei, testando a tática, né? Então eu fiz aqui no menu e falei, vou testar como tá aqui pra ver. E ficou desse jeito mesmo, ficou pra mim sensacional, muito bom de jogar. E acho que replicou bem a tática da Argentina na vida real. E como eu costumo falar, né? Jogando no lenda, dificuldade mais alta aí do jogo, com os passes, finalização, tudo sem assistência, jogando no manual, então deixa o jogo mais responsivo e até mais difícil, né? Não tem assistência ali na parte de passe e chute. E mesmo assim vocês vão ver como, assim, participação final de jogada teve o Messi. Eu não sei, eu nem contei, na verdade, eu não olhei quantos gols e assistências o Messi fez. Mas a gente ganhou aí da Argélia nesse simulação aqui do modo da Copa, né? Acho que foi 7-0 a partida. Cara, foi um show absurdo. O posicionamento do Messi aqui é show de bola. Absurdo, assim. Ele se posiciona muito entre linhas, então às vezes ele começa a jogada atrás do volante adversário, entre os zagueiros e o volante. Ele baixa aqui um pouquinho, os caras não vê ele se aproximando, se acha o Messi dominou, correu pra frente. Quero ver pegar. Absurdo aqui esse posicionamento, é exatamente o que o Messi tem que fazer, né? Até um comentário de um amigo aí a gente estava conversando recentemente, essa semana a gente estava falando do Messi, né? Falei como ele falou que queria que eu postasse a tática pra ele jogar, né? Pra fazer a Copa com a seleção da Argentina. Eu falei, se o Messi jogar no seu jogo, quanto que ele joga no
quanto tempo que ele jogou na vida real, né? Fez o hat-trick, fez tudo, você tá feito, né? E aí ele até comentou, assim, a gente brincou, ele falou, o Messi tá lento, né? Já não tá tão rápido, já tá mais lento, as stats dele deixam o jogador lento. E eu comentei com ele, eu falei, acho que foi no vídeo da Alemanha. Tá aí, abraço aí pro amigo que comentou. Um argentino aí, acredito eu. Sempre muito bem-vindos todos aí, né? Eu fiz a brincadeira no começo aí do Brasil e Argentina, a rivalidade saudável aí do jogo, mas sempre todos muito bem-vindos. Argentino, inglês, Estados Unidos, todo mundo aí, sempre muito bem-vindo. Fico muito feliz quando tem gente de outros países aqui chegando no canal, fico realmente muito feliz. Mas então, a gente tava comentando isso e aí eu falei pra ele, mesmo que o Messi não tenha tanta velocidade, você vai jogar com ele aqui, com 90 a mais nos passes, no chute, nessas coisas, por mais que não esteja aqui de fato aqui no jogo. Mas é muito bom, é muito bom. Não tá o jogador mais tão rápido como ele era, pode ser que seja, mas é o Messi, é absurdo você jogar com ele aqui, né? Falando taticamente aqui da explicação da função dele no mais aqui, né? Eu não tenho nem muito como ficar mexendo nele aqui, porque ele circula muito por aqui. Ele não cai tanto pra cá, ele não cai tanto pra cá, ele não cai tanto pra cá. Ele fica aqui, mais ou menos desse jeito que ele tá aqui. Mais ou menos aqui. E é aqui que ele vai resolver o jogo. É próximo do gol, ali, entrada da área. É o Messi do último passe. Não é o Messi que vai ficar buscando bola com o pé de volante. Ele vai jogar aqui, como a gente esperava que o Neymar jogue, né? Muitas vezes até no Santos o pessoal cobra muito. Pô, o Neymar fica buscando a bola no pé de volante. Acaba desgastando o cara, fica tocando a bola longe do gol, fica se cansando. Então o Messi tem um time que vai levar a bola até ele, jogadores de muita qualidade aqui no meio. Armam a jogada e o Messi fica pro último passe. Então o Messi que vai dar último passe para uma assistência, vai fazer a finalização e ali é onde ele é mais perigoso, né? Ali onde a gente sabe que o Messi é fatal jogando dessa forma. Então até agora passando um pouquinho falando que o Messi tá aqui um pouco mais por dentro, o Thiago Almada tá mais por dentro, falando que o time ataca muito pelo centro. E eu tinha falado que ia comentar um pouco mais da função dos laterais, né? Nesse terço final do campo. Você não tem um ponto direita porque o Messi está muito por dentro. O Depou é um meia de ligação, ele não é um meia aberto. O Almada vai trabalhar muito por dentro, né? É um meia atacante nato ali, de natureza. Então quem dá amplitude pro time? A princípio ninguém, né? A princípio ninguém. Mas quando chega na parte no terço final do campo, o Montiel sobe, tá como zagueiro ofensivo. O Medina a mesma coisa. O controle tá dando uma travadinha aqui, mas já vai arrumar, pronto. Zagueiro ofensivo também. E aí, por quê? Não tem instrução avançada de lateral, subir nem nada. Mas, por exemplo, a jogada está sendo construída. A bola tá aqui com o Messi, por exemplo. O Montiel vai fazer isso aqui. Aí sim ele vai fazer. Como eu tinha comentado, ele não vai ficar aqui o tempo inteiro. A jogada tá acontecendo lá do lado esquerdo, o Montiel tá aqui plantado. Corre o risco de você tomar um contra-ataque se o lateral não tá lá. Então, os jogadores eles vão subir ali, não vou dizer ocasionalmente, não sei qual que seria a palavra certa. Vão subir conforme a necessidade. A jogada aconteceu por aqui, pá. Montiel passou igual um foguete ali do lado para receber a bola. De trás para frente, pá. Sabe? O Almada correu para dentro aqui, vai. Correu para dentro aqui, supondo que é jogado, pá. Medina ultrapassou. Eles não vão ficar lá plantados assim, posicionalmente, esperando acontecer dessa forma, sabe? Eles vão subir conforme a jogada acontece. E isso deixa muito equilibrado o time, você não fica exposto. Vocês vão ver aí na gameplay, praticamente não sofri finalizações, deu uma jogada que eu errei a saída de bola, deu um ataque ali pra Argélia, mas no mais, cara, te deixa muito seguro isso aqui. Os laterais eles praticamente não sobem, né? Eles não ficam o tempo inteiro no ataque. Mas quando precisa, eles estão lá. Então são laterais que vão ser participativos sim na parte ofensiva, se deixando ele como zagueiro ofensivo. E eu joguei com a barrinha no branco, aquela barrinha neutra, eu não mexi no time no ofensivo nem defensivo. Joguei ali do jeito que tava e ficou, cara, pra mim perfeito. Foi uma das melhores táticas que eu usei aqui no jogo, né? Acho que até tô me estendendo muito falando. Eu acabei de jogar essa partida e já vim gravar áudio, então tem acho que bastante coisa pra falar. E eu gosto de enrolar muito, então falando do time da vida real e do jogo, eu falo muito mesmo. Acaba que acontece, por isso eu coloco sempre os capítulos aí no vídeo certinho pra vocês verem sempre as partes que mais interessam a vocês, né? Se não quiserem ficar assistindo tanto tempo, os 15 minutos que tá dando em média os vídeos. Então, passando pra falar aqui do Lautaro Martinez, né? Como um artilheiro, que é pra arrastar a linha de defesa. Então, se o Lautaro, por exemplo, ficasse fazendo um movimento para trás, olha como ele ia ficar, por exemplo, muito perto do Messi. Por exemplo, se ele vem para trás, ele chama os dois zagueiros com ele. Então, o Messi não ia ter espaço para jogar. Não que o Messi precise, né? O Messi cria o próprio espaço dele, né? Mas isso ia dar um pouco de dificuldade. Agora, você tendo o Lautaro aqui, ele fica fazendo movimento assim.
tempo todo tentando arrastar a zaga, arrastando o zagueiro com ele, correndo atrás da marcação para receber passe na frente, é um jogador de velocidade também, né? Muita explosão para correr atrás do zagueiro, nas costas dos zagueiros, né? Então ele fica empurrando essa marcação para trás, o que dá muito espaço pro Messi, pro Almada, pro Enzo, pro Depou, todo mundo chegar aqui por dentro, chegando para finalização ali de fora da área e tudo mais. Os zagueiros acabam ficando meio presos, né? Com o Lautaro Martinez o tempo todo tentando correr atrás das costas deles. Eles sabem que se não marcar vai tomar gol. O Lautaro é muito bom. Tão bom que o Scaloni decidiu bancar o Julian Álvares, né? Nessa fase que ele tá aí, um dos grandes jogadores aí do mundo atualmente. Ele acabou até preferindo deixar o Álvares no banco para ter essa característica do Lautaro, de atacar espaço e criar esse espaço pro Messi, pro restante do time jogar. E deu muito certo, né? Não, o Lautaro acaba não tendo tanto o destaque, talvez, de participar tanto do jogo, mas é um movimento sem bola que é o destaque, que eu traria aqui, ele segurando os zagueiros, né? Então, acho que eu posso até puxar aqui, já que eu tô falando do contexto aqui do time ofensivamente. Posse de bola no ataque, passe curto, flexível e alcance do apoio aqui no padrão, que eu tenho feito bastante assim. Aquele ataque mais equilibrado, nem puxado nem pra ou muito passe longo ou muito passe curto, uma coisa bem equilibrada mesmo. Atacar de várias formas e o ataque aqui, a área de ataque centro, né? Que vai ser o diferencial dessa tática. Muitos jogadores por dentro, né? Não é o Messi indo pro lado do campo, nem o Almada se forçando a jogar como um ponta, sabe? Eles vão jogar bem por dentro, que é a característica de todos esses jogadores, né? O Messi quase como um meio atacante, ali a gente pode supor. O Almada também, partindo da esquerda, mas vindo armar muito por dentro. Então é todos esses jogadores, mesmo os que estão mais abertos, fazendo esse movimento de fora para dentro, né? Como é o caso do Almada, trabalhando bastante por dentro nessa armação de jogo. Ficou sensacional, cara, de jogar essa tática. Não sei se foi específico do jogo ali contra a Argélia, mas eu sei que foi muito bom mesmo de jogar com eles, né? Então fica aqui essa partezinha aqui das instruções ofensivas. Aí partindo para a fase defensiva, um 4-4-2, né? O Depou tem muita energia para fazer esse movimento aqui pro lado. E o Enzo Fernandes um pouquinho mais por aqui, né? Se junta com o McAllister. O Almada volta um pouco mais, acredito que até por isso. Por exemplo, aqui na fase ofensiva daria pro Álvares fazer essa função aqui do lado para dentro, né? Ele já fez isso na última Copa. Ele jogou como um ponta esquerda, segundo atacante, vindo muito do lado para dentro. Se vocês lembrarem, deram uma olhada aí até nas táticas que eu fiz aí do Scaloni na última Copa, tinha isso. Se eu não me engano, do Álvares vindo aqui do lado para dentro, ele poderia fazer essa função do Almada, muito parecido que eles fazem, só que a questão é a fase defensiva, né? Vai ficar voltando o Álvares para apoiar a lateral na marcação e tal. Então acho que o Almada, por ser um jogador de mais um meia aqui, né? Um cara que tem um fôlego para ir e voltar, ele acaba sendo esse jogador deslocado para fazer isso. Aí acho que até por isso não teve a escolha do Álvares. Ter mais um, como gosta de dizer o Marcelo Beckler aí da TNT, que acompanha bastante, é os soldados do Messi, né? O Almada é mais um soldado do Messi do que acho que o Álvares seria nessa altura da carreira. Porque quando você tem muito craque assim no time, os caras às vezes não querem correr tanto, né? O cara fala, pô, quero atacar, quero fazer gol, não vou voltar pra marcar. Então o Almada acho que não vai ter essa mentalidade que talvez o Álvares poderia ter. Acho que aí tentando interpretar um pouco da ideia do Scaloni para fazer essa tática. Então eu parti aqui de um 4-4-2 que não vai ficar marcando lá em cima, né? Já trago aqui até um pouco a instrução avançada única que tem, né? Que é o pivô contra-ataque no Messi, né? Bem óbvio, como eu trouxe até na questão da França com o Mbappé, tendo esse pivô contra-ataque. O Mbappé basicamente não volta para marcar, ele fica ali o tempo todo para atacar, não fica voltando para defender. E a mesma coisa o Messi, né? Obviamente aí focar o Messi mais para uma fase ofensiva e não ficar desgastando o Messi de ficar recuando o tempo inteiro, né? Já é um cara aí de, acho que 38 anos, se eu não me engano o Messi tem. Então fica muito desgaste para ele, deixa o Messi lá no ataque, que lá ele resolve. Esse pivô contra-ataque é fundamental também para extrair o melhor da tática e extrair o melhor do Messi, né? E aí aqui, né, que eu tava falando, pressão na frente, centro, né? Sempre tentando puxar essa marcação do lado para dentro, né? Começar sempre essa marcação muito com o Depou, com o Almada um pouquinho mais à frente ali, forçando o adversário a jogar por dentro, onde sobe o McAllister, sobe o Enzo, para interceptar o passe que o adversário vai tentar. Então agressiva aqui no pressão, mas a linha defensiva que não vai ser tão alta, uma densidade um pouco maior para não dar espaço ali, já que você está jogando em 4-4-2, seu meio fica um pouco
um pouco desprotegido, talvez, não sei se essa é bem a palavra, mas você tá com 2 jogadores só ali no meio. Então você deixa a densidade um pouquinho mais alta. E aí, por exemplo, o adversário tá atacando por aqui, ó. Vamos supor que o Thiago Almada aqui que eu tô selecionado seja a bola, ele tá por aqui. Então o Depou, por exemplo, ele baixa por aqui e fica uma coisa meio assim, sabe? Não fica completamente exposto o seu meio. Você tá com a densidade um pouquinho mais alta. Então eu fiz dessa forma. Deixa eu rearrumar eles aqui. Vai ficar um pouco tortinho, mas vocês viram como é que é o certinho. Enfim. Marcação centro, densidade aqui certinho e a linha equilibrada. Então, por exemplo, os caras estão saindo jogando com goleiro, com zagueiros. Até foi bem comentado na transmissão ali que eu tava vendo da Casa TV. Os caras comentaram, né, como às vezes os zagueiros têm liberdade para sair jogando. Os zagueiros adversários da Argentina, né? No caso, os zagueiros da Argélia. Porque a Argentina tá em 4-4-2 e não quer desfazer esse bloco. Não quer se expor tanto. Então deixa o adversário, quando ele tá lá no campo dele, deixa ele jogando. A partir do momento que o adversário tá chegando no meio campo ali, aí você começa a fazer uma pressão. Aí você começa a encurralar mais eles. Mas a princípio você dá uma seguradinha. Começa a pressionar ali a partir do meio campo. Isso aí no padrão, né? No normal das jogadas. Agora quando os caras pegar, por exemplo, você roubou a bola ali, você acabou de perder a bola. Você pode fazer uma pressão que seria a pressão ofensiva, né? Perdeu a bola, tenta recuperar ali rapidinho, ver se os caras não erram alguma coisa e tal. Mas em situações normais, um tiro de meta do adversário, aí você não precisa subir o time todo. Como eu falei, a barrinha branquinha lá com o neutro ali não é nem o time que tá no ofensivo nem no defensivo, só no neutro. Não precisa marcar lá em cima que você vai bagunçar a sua defesa, vai te deixar exposto. Então marca com calma ali, se recupera a bola, pá, deu a oportunidade de contra-atacar, se contra-ataca. Se acabar não dando essa oportunidade, você volta a bola, trabalha um pouco mais pra você não perder a bola e também dessa maneira ficar exposto. Então acho que eu passei um pouquinho aqui na seleção da Argentina, falei bastante além da tática, né? Falei um pouquinho dos jogadores e tudo mais, mas acredito que seja isso. Então qualquer dúvida, sempre aí o campo dos comentários fiquem à vontade aí para comentar o que vocês acharam dessa tática, quais táticas vocês querem, né? Vou ver aí quais vão ser as próximas, né? Sempre aí de olho em Holanda, Japão, Inglaterra, teve um jogo muito interessante, então vou ver nessas seleções aí pra estar postando, né? As que vocês pedirem bastante, as que eu achar interessante também. Então acredito que seja isso mesmo. Fique à vontade aí pro comentário, se puderem deixar o like aí também, se inscrever no canal ajuda pra caramba. E é isso, rapaziada. Valeu, obrigadão pelo apoio aí por assistir o vídeo. Tamo junto.